não vai ter reedição. Eu tô até brincando com o pessoal, eu falo, eu aposentei no auge, porque assim, é muito contranatural, porque você passa fome o tempo todo, você tá cansado, e aí você tem que treinar pesado pra caramba, aí você tem que fazer cardio pra caramba, e o mundo não para pra você fazer isso. Yuri, e pra gente, conta um pouco sobre como é que foi entrar no esporte, competir no fisiculturismo. Conta pra gente um pouco. E se vai ter uma segunda edição? Vi que você tá no shape, tá mantendo a dieta. Conta os planos pra gente. Bom, vou começar pelo final. Não vai ter reedição. Eu tô até brincando com o pessoal, eu falo, eu aposentei no auge. Entendeu? Invicto. O importante, o atleta, ele tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Entendeu? Eu fui lá, fiz o meu papel, ganhei ainda, graças a Deus, e aposentei no auge. Então chega. Com a família na plateia, eu vi. Não, cara, a gente fez uma confusão lá que, olha, te falar, viu? Mas foi bem gostoso. Eu me senti muito, muito amado pelas pessoas que estavam ali. Mas a experiência foi algo surreal, cara. Eu nunca vivi nada de perto parecido. Assim, eu convivo com muitos atletas já tem muito tempo, mas sabe aquela história assim, eu imagino como que deve ser. Imaginar como que deve ser é uma coisa. Agora, você viver ali na prática é totalmente diferente, cara. Porque, assim, é muito contranatural, porque você passa fome o tempo todo, você tá cansado, e aí você tem que treinar pesado pra caramba, aí você tem que fazer cardio pra caramba, e o mundo não para pra você fazer isso. No meu caso, a empresa não tem um pause pra eu fazer tudo isso. Não, cara, as coisas estão acontecendo, os problemas estão todos rolando lá, e você precisa ir equilibrando todos os pratos, né? Claro que foi um projeto muito bem desenhado e estruturado, questão de prioridade. Então, eu olhei, primeiro que quando o time trouxe essa ideia, eu já tinha pensado nisso um tempo atrás, mas tinha saído da minha cabeça. Quando o time trouxe essa ideia, eu falei, gente, vocês têm noção do que vocês estão falando, né? Vocês têm ideia do que é competir num campeonato? Assim, vocês têm ideia de que vai ser, quanto mais perto do campeonato, menos eu vou poder ajudar vocês aqui na empresa? E a gente desenhou todo um planejamento para que isso fosse possível, obviamente. E só foi possível porque eu tenho muitas pessoas boas lá comigo que me ajudaram nesse meio tempo. Porque senão, cara, não tem como. É loucura. E porque, assim, eu já tinha uma estrutura, eu já sempre treinei a minha vida toda, então a gente desenhou um projeto que seria 100% cutting. Eu já começaria ali no déficit calórico. E eu fiz uma pesquisa de mercado, conversei com um atleta, conversei com o outro, cara, você acha que dá, quanto tempo precisaria, o que eu precisaria fazer? A gente, né, fui conversando com várias pessoas, e aí, quando eu vi que efetivamente dava, eu falei, beleza, agora vamos montar um time, porque eu preciso de ajuda. Eu não sei fazer tudo isso daí, o negócio é muito complexo. Eu preciso de ajuda, já que eu vou fazer, vamos fazer direito. Então a gente colocou lá um nutrólogo, ali um cara para acompanhar os exames, porque eu quero ganhar, mas não quero morrer. Simples assim, não vou sair fazendo, não vou fazer loucura, então tem um nutrólogo, colocamos um que é o Samuel, que é um irmão querido, que a gente gosta muito dele, não é um cara que é acostumado a trabalhar com atletas de fisiculturismo, mas é um cara que eu confio muito, que eu já conheço há um tempo, que eu considero um irmão, e aí eu falei, cara, minha saúde vai ficar na sua mão, você vai fazer o papel de talvez brigar com o coach ali, se ele colocar alguma coisa que a gente acha que tá fora do que seja tolerável, né? Então, Samuel entrou ali como na equipe de nutrólogo, a gente tinha, né, na verdade, o Bravin, que é o psicólogo, também ali, porque entra numa pilha louca, né, o atleta. Aí quem fez toda a estratégia foi o Biso, então, porque eu já conheço também ele há muitos anos, é um cara que eu confio e gosto da forma que ele trabalha. Então a estratégia de treino, dieta, ali foi ele que desenhou, principalmente. Os treinos na academia, todos os dias, foi com o Neto, que foi o cara que acho que mais esteve comigo durante todos esses dias, campo porque de batalha, é o cara que tava ali comigo no dia a dia, assim, sabe? O dia que eu tava mais pra baixo, o dia que eu tava mais cansado, o dia que eu tinha dormido pouco, o dia que eu tinha ido dormir de madrugada e tive que treinar, e foi o cara que tava comigo ali. Que tirou o seu máximo com a energia que você Cara, tem. ele conseguiu, viu? Ele conseguiu. Vou falar que, olha, teve dia que eu nem sei como que eu consegui pegar tanto peso. E teve o Baza também, que é do nosso time, que me ajudou muito primeiro na questão da categoria, no que eu precisava fazer, o que era importante a gente focar, e principalmente nas poses. Né? Foi o cara, as poses que eu aprendi foi 100% com ele, né? Então é o cara que também ia dando vários toques, como já sendo um atleta com muita experiência. Né? Ele ia vendo, cara, acho que tem que ir por aqui, tem que ir por ali. Então, assim, a gente montou um comitê. E aí, entre eles ali, rolava ali as discussões ali, não, vamos por aqui, vamos por isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a estratégia, come, não sei o que, na finalização, como que a gente vai fazer? Então, juntou-se todos esses profissionais que são excelentes para me ajudar. E aí, cara, obviamente que, quando eu decidi fazer de fato, eu demorei um tempo para falar assim, vou fazer. Porque eu fiquei pensando muito. Eu falei, cara, a hora que eu falar que eu vou fazer, para mim não tem volta, cara, porque se tem uma coisa que eu detesto é falar e voltar atrás.
A palavra ela é muito valiosa. Não pode fazer isso. Sempre reto. E aí eu falei, a hora que eu falar que eu vou fazer, eu tenho que fazer até o final, cara. Eu tenho que fazer. E aí eu fiquei chocando aqui um tempo, conversei com a minha esposa, obviamente, porque a pessoa que tá do lado é a pessoa que mais sente, cara, porque assim, ela tá aqui, ela sabe como que é a sua esposa. O negócio não é fácil, velho, não é fácil, sofre junto. Mais estresse que alegria. Não, na verdade, nesse período é muito estresse, né? Ela não é obrigada a não comer nada, mas acaba não comendo na sua frente, pelo menos pra não ficar chato. Mas eu comecei a ter a percepção de que, cara, quem escolheu se enfiar nesse BO fui eu, e ninguém tem nada a ver com isso, e o preço quem tem que pagar sou eu, e eu não posso ficar bravo com as pessoas porque elas estão comendo, porque elas estão no direito delas. Eu que escolhi fazer, né? Então, beleza. Aí, olhei tudo, falei, beleza, então vamos fazer, né? E, inclusive, eu fiz o anúncio de que iria competir no Arnold. Legal. Até conversei com o Tamer no dia, ele, cara, eu quero que você... Fui lá no palco, ele fez eu subir lá, no meio do campeonato, e anunciar. E aí eu voltei pra casa e falei, agora não tem mais volta. Agora... Ali você abriu uma nova empresa. Ali, eu falei, cara, agora sim, eu preciso fazer. Só que aí também eu comecei a ressignificar no meio do caminho que o quê? Apesar de ser muito difícil, e o atleta, cara, ele merece muito ser valorizado, eu tinha todos os recursos disponíveis na minha mão. O mínimo que eu tinha que fazer, cara, era entregar um resultado bom. Era o mínimo. Ah, mas eu não tenho tempo, cara, mas se vira. Eu tenho o que quase um pouquinho... Talvez só os atletas profissionais tenham uma estrutura, e talvez até alguns profissionais não tenham. Limitado, Eu acesso a suplementação, a comida, pessoas para me ajudar a fazer as minhas refeições. Cara, tem um motorista para me ajudar a levar enquanto eu tô comendo. Eu tenho pessoas para se preocupar com a minha agenda de, tá na hora de você comer, toma aqui a comida. Eu tenho toda essa estrutura ao meu redor. Foi só por isso que eu consegui fazer. Foi porque todas essas pessoas também entraram nesse projeto junto comigo. Minha esposa, então, pelo amor de Deus, cara, ela teve, nossa, além da paciência, teve que me apoiar muito ali no dia a dia. Teve uma época que eu fui dar uma palestra em Nova York e já estava ali pro último mês na preparação. E surgiu uma oportunidade de uma palestra em Nova York e eu falei, cara, não tem como falar não, né, para um negócio desse. Fui para lá, a gente alugou um Airbnb por conta da cozinha. Cara, minha esposa foi no mercado, comprou as comidas, porque eu tava nessa correria, cozinhou tudo pra mim, e ela já pensava, não, você tá comendo agora, mas você vai ter que comer depois de novo, né? E a gente saía e ela já fazia as marmitas, toda cara, na função, né? Toda na função ali, e preocupada também, com, não, você não pode errar, e assim, e eu falando, meu Deus do céu, pra mim, entregar o meu 100%, ganhar uma coisa. Agora, entregar o 100%, cara, é obrigação. Tem atleta, que você deve conhecer muito, que faz um trabalho excepcional comendo arroz e ovo, cara. Como que eu... E tudo sozinho, né? Tudo sozinho. Você viu que ser atleta demanda toda uma logística, né? Muito. E não é um esporte solitário. Tem uma equipe, alguns nem têm a equipe. Alguns não têm, então. Ele é um esporte coletivo nos bastidores e demanda uma logística de 24 horas, 7 dias na semana. Exatamente. De cumprir aquelas tarefas. Exatamente. E no meu caso, além de tudo isso, eu tive esse apoio e essa compreensão da galera da empresa. Porque também, assim, eu tô lá, só que eles sabiam que eu tava pra competir, então eu precisava que, cara, se der pra aliviar pra mim, alivia, entendeu? Porque eu tô numa situação complicada. Se der pra resolver isso aqui pra mim, resolve. Mesmo, né? Só que ao mesmo tempo, o meu marketing também precisava usar isso pra trabalhar ao nosso favor. Então, teve algumas situações, assim, muito vídeo pra gravar, muita coisa pra fazer. E eu descobri uma coisa engraçada. Porque, na minha cabeça, antes, eu pensava o seguinte, cara, na hora que o atleta tá na preparação, principalmente na reta final, é aonde todo mundo quer ver, não é? Exato. Não é onde a mágica acontece? Exato. Aonde que é legal, aonde que é, assim, é tudo muito interessante. Legal. Todo dia é diferente. Todo dia é diferente. E aí eu falo, cara, os atletas têm que registrar esse momento, eles têm que gravar o dia inteiro, eles têm que aproveitar, mostrar as refeições, mostrar o treino. Na minha cabeça, é a hora do atleta brilhar. Só que, cara, quando foi comigo, eu fiz, obviamente, muito disso, mas teve dia, irmão, que eu olhava e falava assim, eu não quero gravar, bem, me deixa, pelo amor de Deus. Cara do céu, eu não quero, mas não dá, minha cabeça não consegue processar. Eu só consigo treinar e voltar. Você não consegue pensar na próxima refeição. Não, você não consegue, cara. Você tá assim, tipo... E aí eu comecei a entender um pouco, porque até a gente como empresa, muitas vezes, que patrocina os atletas, a gente cobra e exige que os atletas produzam conteúdo, obviamente, porque essa é a moeda de troca. Só que na minha cabeça, cara, naquele final, o cara tinha que dar tal, tem que aproveitar. Na minha cabeça, tem que dobrar a produtividade. Só que você tá ali quase que sobrevivendo na cabeça do atleta. O cara tá no deserto. O cara tá, mano, na última. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Lógico que a gente tem que incentivar a produzir o conteúdo, mas tem que entender um pouquinho o cara também, porque não é fácil, cara. Não é fácil. Você, ali na semana final, pelo amor de Deus, você começa tomando água, você vai no banheiro a noite inteira, aí você não dorme, você fica mais cansado ainda. Acorda estressado aí você pela acorda falta estressado, do descanso. exatamente. E aí você tá, eu tava com dor no cotovelo pra caramba e tinha que treinar mesmo assim, velho. E o negócio não para. E eu comecei a mudar um pouco a minha mentalidade em relação aos atletas, legal, né? Legal. Mas foi muito gostoso, por outro lado, ter o feedback. Não só. Porque assim, eu tive 2 feedbacks muito legais.
ao longo dessa trajetória? O feedback dos atletas, as pessoas que vivem esse meio do fisiculturismo, olhando pra mim e falando assim, cara, meu Deus do céu, que legal, parabéns, você tá levando o esporte pra frente, meu, muito legal, assim, foi algo que realmente rompeu uma barreira, trouxe visibilidade pro esporte, e essas pessoas de todas as marcas, não estou falando só de atletas da Soldiers mesmo, eu recebi muita mensagem legal de pessoas do meio, e eu fiquei muito feliz com isso. E de outro lado, dos empresários, que é o meu ramo ali, dos empresários, também vendo eu fazendo isso, o cara fala assim, rapaz, você é corajoso demais, cara. Porque a rotina que você tem é a que a gente tem também. A gente sabe como que é difícil. Como que você conseguiu fazer isso daí, cara? Né? E ainda depois que eu ganhei, os caras, como que conseguiu ganhar? Então, assim, eu ganhei, obviamente, muito respeito e credibilidade dos dois lados, cara. Pra gente foi muito legal. Foi uma experiência sensacional, assim, mas não viveria de novo, cara. Você vestiu ali uma skin de Cariani, né? Empresário, multifuncional e ainda competidor. Fui lá, inclusive. E ele validou tudo isso, né? Fui lá, porque ele também ficou, ele falou, cara, você precisa vir aqui pra gente mandar um treino, me fala aí qual que foi essa ideia, como que foi, por que você decidiu fazer isso, né? Obviamente que eu decidi fazer isso por inúmeros fatores, mas era bom pra empresa, bom pra mim, e também eu queria sentir o que o atleta sente, cara. Porque é muito fácil, do lado da empresa, eu te contratar e falar assim, irmão, vai lá, você tem que ganhar um Mr. Olímpia, cara. Faz o cardio que tiver que fazer, treina e toma tudo e se mata, cara. Eu quero resultado. Vai lá, posta, se vira, e posta, e grava, tá? E do lado da empresa é muito fácil fazer isso. Agora muda pro outro lado, que é o lado do atleta, cara. Como que é difícil para esse cara cumprir toda essa rotina? E muitas vezes o atleta ainda trabalha fora ou tem alguma outra coisa, porque a renda que o cara tem não dá para fazer tudo, ele precisa... Porque a vida real é assim, a maioria dos atletas, eles têm a vida de atleta, mas ele também tem uma vida paralela profissional, porque a conta não fecha. A gente sabe que é um esporte super caro, né? Não então, é para todo mundo. Cara, foi muito legal ter passado por essa experiência, e no dia, inclusive, cara, meu filho ficou muito pilhado. Meu filho, cara, quando eu subi no palco, ali nas prévias, meu filho tava chorando loucamente, legal, cara, de emoção. O herói tava ali, né? Não, ele fez um cartaz, tudo, ficou todo feliz. E pra mim aquilo foi um incentivo, um combustível, sabe? De dia que, cara, você tá ali na esteira, você tá ali cansado. Eu falei, cara, mas eu preciso fazer por mim, pela minha família, pela empresa, por todo mundo que tá acreditando, todo mundo que me ajuda nesse entorno, merece chegar no final e ter um resultado legal, né? Eu lembro que o campeonato foi no final de semana, cara, na segunda-feira, a gente tem 2 moças que trabalham lá em casa, né? E aí as 2 chegaram super felizes, que acho que elas viram na internet, né? E aí elas chegaram, nossa, parabéns, tal. Eu falei, vocês que me ajudaram aqui, fazendo as comidas todo dia, e me aguentando. Troféu pra você. E eu brigando, falando que não pode pôr sal, e aí a mulher ficando louca, mas hoje põe sal, hoje não tem sal. Mas ela fica, mas hoje é com sal ou sem sal? Mexe em toda a sua atmosfera, cara, né? Mexe. Mas foi uma experiência assim, porque a vida não parou. Nesse momento, cara, a gente foi pra praia, a gente foi pra Nova York, eu dei palestra, eu viajei, eu fiz tudo que eu faço normalmente, tirando as últimas 2 semanas ali, eu fiz tudo normalmente. O que você foi fazer foi atribuir mais funções, né? E mais organização. Cara. Você pode perceber que o que rege na vida do atleta é a disciplina e a organização, né? Se ele não tiver organização, ele não consegue seguir o cronograma. Até pra você sair. Eu vou sair, tá, que horas que eu vou voltar? Eu vou voltar X horas, tá, até X horas, o que eu preciso de comida e tal? Eu preciso disso, de manipulado e tal, eu preciso disso. Tá, mas e se eu pegar um trânsito e demorar? Então eu preciso levar mais uma. Tá, mas e se eu levar mais uma vai estragar? Então eu preciso levar numa bolsa térmica. Aí, cara, aí você começa assim, você sai de casa com uma... preparado pra guerra. Preparado pra guerra, e aí, cara, horário do cardio, horário do treino, horário pra aquilo, você começa a se tornar uma pessoa uma máquina. Mais organizada, né? É uma máquina. Eu tive que, pra mim, eu comecei a competir em 2020, eu trabalhei com a Horsepower desde 2013, mas sempre observando o esporte, nunca tinha competido. Mas eu sentia que eu precisava competir pra validar a minha fala, falar com propriedade e sentir na pele pra ter autoridade, pra né? Ter autoridade. E eu tive todo esse feedback positivo que você teve de entender o que o atleta passa, passar pela mesma dificuldade, e teve um crescimento, eu acho que você vai poder concordar comigo, um crescimento pessoal muito grande nesse processo. Muito. Porque você se descobre uma pessoa mais resiliente, mais prestativa, mais útil e mais disciplinada. Você começa a perceber que qualquer outra desorganização ou problema do dia se torna pequeno, né? Sim. Diante do que você já consegue organizar numa preparação. Demais. E eu percebi também que o tanto de disciplina que você precisa aplicar, que qualquer atleta precisa aplicar para passar por todo esse processo, se você aplicar essa disciplina em qualquer outra coisa, cara. Porque eu vivi 4 meses intensamente. E é 24 horas. É loucura, que você sabe como que é. Se você trocar o objeto fisiculturismo por qualquer outro objeto, cara, você pode colocar lá um curso, um estudo. Empreender, sei lá, familiar, espiritual. Cara, se você dedicar essa intensidade em qualquer... cara, você fica muito bom em qualquer coisa. Você aprende a priorizar um objetivo. Exatamente. Legal. E aí, quando você tem um campeonato que tem a data, é muito legal, né? Porque você pensa, cara, se eu errar, esse dia aqui não volta.
é um dia a menos, cara. Eu não posso falhar, né? Porque você tem o começo, o meio e o fim lá. Muscle Contest Luciano Cruz, Juiz de Fora. Isso vai acontecer no dia 15 de novembro e eu estarei lá fazendo a cobertura total desse mega evento para vocês. Serão 2 categorias profissionais, Men's Physique e Women's Physique Pro, valendo vaga para o Mr. Olympia de 2026. Você vai ficar fora dessa? Se eu fosse você, eu não perderia. E você, atleta amador, vai ter a ótima oportunidade de competir num palco, literalmente, de profissionais. Prepare-se para isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto, vai cavalo!